Sexta-feira, 24 de maio de 2013. Em Campinas, tempo nublado, temperatura 17 graus. Agora são 22 horas. Está no ar, Foca na Notícia. Apresentação, Flávio Magalhães. Bruna Mascarenhas. Isabela Lino. Cultura. Futebol! Aqui, Foca na Notícia. A cada momento. Ouça no programa de hoje. Jornalistas que trabalham como correspondentes contam sua experiência em evento na PUC Campinas. Foca na Notícia traz mesa redonda para debater a atividade dos correspondentes internacionais. E ainda nessa edição, uma entrevista sobre a questão da maioridade penal. Futebol. Após o título do interior, Ponte Preta se prepara para o Campeonato Brasileiro. A atividade dos correspondentes internacionais é pauta para a nossa mesa redonda. E para debater conosco a questão da cobertura internacional, convidamos o jornalista e professor da PUC Campinas, Luiz Roberto Saviani Rey. Boa noite, Saviani. Boa noite. Também conosco por telefone contamos com a participação do repórter, escritor, autor de livros como Viúvas da Terra e Dias de Inferno na Síria, o jornalista Cléster Cavalcante. Boa noite, Cléster. Boa noite, tá tudo bem? Tudo certo. Cléster, já queria começar com você perguntando sobre a sua carreira de correspondente, porque você foi correspondente na Amazônia pela revista Veja e também cobriu a guerra na Síria pela Isto É. O interesse para cobrir esses acontecimentos partiram de você ou foi uma sugestão da empresa? No caso da Amazônia, foi um convite da revista Veja em 98. Eles me convidaram para ser correspondente da revista na Amazônia. Eu fui e passei 2 anos morando em Belém, no Pará, e fazendo reportagens em toda a região amazônica. Foi um período muito interessante. E agora, para cobrir a guerra da Síria, foi algo totalmente diferente, né? Porque, na verdade, eu não sou, como se chama, correspondente de guerra, né? Não é o meu trabalho cobrir conflitos, assim. Foi a primeira vez que eu fui a cobrir uma guerra. E no caso da Síria foi algo que partiu de mim, foi meu interesse, fui eu que articulei tudo, consegui visto imprensa, fui eu que me coloquei à disposição da revista para ir para a Síria cobrir a guerra lá. E essa cobertura de guerra, ela é muito diferente? Você estava preparado para cobrir essa guerra? Não, preparado eu estava, né? Porque eu não ia fazer algo assim sem estar preparado, né? Eu tinha fontes em todas as áreas, eu tinha fontes na Embaixada Brasileira em Damasco, na capital da Síria, eu tinha fontes no governo da Síria, eu tinha fontes entre os rebeldes sírios, entre o exército rebelde sírio, tinha fontes entre ativistas de direitos humanos que vivem e trabalham na Síria, então estava tudo muito bem traduzido, né? Eu jamais iria fazer algo assim tão arriscado sem estar com todos os contatos muito bem feitos, né? Mas cobri uma guerra e ainda mais do jeito que eu fiz, eu fui para a cidade da Síria, onde a guerra é mais intensa, a cidade chamada Homs. Até hoje eu sou o único jornalista do Brasil que foi para a cidade de Homs desde que começou a guerra. E eu sabia que lá era tudo muito arriscado, era muito perigoso. E quando você faz algo assim, você tem de ter em mente que a situação, obviamente, é muito mais grave, perigosa e arriscada do que qualquer outra coisa, né? Por maiores que tenham sido as dificuldades pelas quais eu passei na época que eu fiquei na Amazônia, pela Veja, por exemplo, né, fazendo reportagens de denúncia, reportagens investigativas, mas não se compara a você estar na cidade, né, ouvindo tiros, explosões o tempo todo. Logo na minha chegada a Homs, explodiram uma bomba em cima de um prédio, né, muito perto de onde eu estava, e eu fui lá, cheguei a fazer fotos dessa explosão. Essa foto está no livro Dias de Inferno na Síria, então é algo muito mais arriscado e perigoso do que qualquer outro tipo de trabalho, né? E agora vamos fazer uma pergunta para o professor Saviani. Boa noite, Saviani. Boa noite. Sabe-se que nenhuma faculdade de jornalismo oferece na grade curricular uma disciplina que aborde a correspondência internacional e as agências de notícia. Então, como os estudantes de jornalismo podem se preparar para esse tipo de atividade?
Olha, acho um pouco difícil, visto que o curso não tem na sua estrutura curricular algo que se aproxime dessa questão, né? Acho que a presença do Cléster na universidade, na jornada de jornalismo, esse ano a gente foi muito feliz, né? A direção da faculdade, a comissão que organizou, pôde trazer e fazer uma espécie de troca de experiências, né, entre os correspondentes, transmitindo para os nossos alunos essas questões. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Cléster. É possível, Cléster? Por mais que você elabore uma pauta para essa modalidade de cobertura, os acontecimentos se modificam e você tem sempre que correr atrás de outros elementos circunstanciais. Como é que se dá, como é que é o seu trabalho de prospecção, a sua localização geográfica, como é que você faz para chegar ao âmago da notícia, como você fez muito bem na Síria? Tudo é o que eu falei aqui um pouco antes. Nosso trabalho, ele depende muito das fontes, né? Para você fazer uma reportagem, seja na sua cidade, no seu país, né, ou fora, a qualidade da reportagem, ela depende completamente da qualidade das fontes, dos contatos que você tiver, né? Então, no caso de cobrir uma guerra no Oriente Médio, no caso na Síria, você tem de ter, como eu falei, os contatos muito bem produzidos, as pessoas, né, que você vai procurar, vai entrevistar, vai conseguir documentos, né? Quanto mais fontes seguras, fortes, quentes você tiver, melhor vai ficar seu trabalho em qualquer situação, né? Em qualquer reportagem jornalística, né? No caso da guerra, isso é ainda mais forte, porque você está saindo do seu país para ir para outra região, onde se fala outro idioma, com uma cultura totalmente diferente da sua. Então, ter as pessoas certas lá à sua espera é fundamental, né? E ainda assim, no caso de guerra, você tem que sempre contar com o imprevisto, né? No meu caso, quando eu cheguei em Homs, eu estava indo encontrar com um contato meu que era um ativista de direitos humanos, e antes de encontrá-lo, eu fui preso no meio da rua. Apesar de estar com visto de imprensa, tudo legalizado, eu fui preso no meio da rua e me colocaram na penitenciária, né? E aí você passa a fazer o trabalho por outro ponto de vista, né? Agora, Cléster, gostaria de perguntar que em 2 anos de guerra na Síria, você foi o único jornalista brasileiro que esteve de fato no centro do conflito. Isso porque as empresas jornalísticas, de forma geral, preferem não enviar os repórteres para o local da notícia. O quanto isso pode prejudicar o jornalismo brasileiro? Eu não diria que prejudica o jornalismo brasileiro, né? Prejudica a cobertura da guerra na Síria pela imprensa nacional. Isso sim, com certeza, porque, como você disse, né, a guerra já está durando mais de 2 anos, e até hoje sou o único jornalista do Brasil que foi para a cidade onde a guerra é mais intensa. E eu não consigo entender isso, porque o Brasil tem uma enorme comunidade sírio-libanesa, e São Paulo tem total interesse na guerra na Síria. A guerra da Síria é o evento sociopolítico hoje no mundo que mais chama a atenção das autoridades mundiais. Então não existe nenhuma explicação para a imprensa do Brasil não estar dando importância à guerra na Síria. E é uma guerra que já matou quase 100 mil pessoas, já há mais de 2 milhões de refugiados na Síria, e o Brasil tem tratado esse assunto à base de informações de agências, né? Imagens, vídeos, fotos, fontes que, por não serem fontes da imprensa brasileira, dos jornalistas brasileiros, então você não pode nunca ter certeza de que aquela informação é real, né? Você não sabe se aquela foto que você está publicando no jornal, na revista, é uma foto real ou é uma foto produzida, né? Você pode pegar 15 pessoas, colocar no chão, deitadas, e dizer que estão mortas. Você não sabe, o seu repórter não estava lá. Você cai no risco de confiar na informação que outra pessoa passou, que você não sabe quem é. Então, para a qualidade do jornalismo brasileiro na cobertura da guerra na Síria, com certeza essa cobertura fria, né, distante,
sem o calor da reportagem, obviamente isso afeta completamente a veracidade da informação que a gente está recebendo, né? Bom, nós vamos encerrando aqui já a nossa mesa redonda. Gostaria de agradecer a presença do professor da PUC Campinas, jornalista Luiz Roberto Saviani Rey. Obrigado, Saviani. Obrigado. E eu gostaria também de agradecer a presença via telefone, agradecer a participação do repórter jornalista Cléster Cavalcante, que também é autor dos livros Dias de Inferno na Síria, Vivas da Terra, entre outros. Obrigado, Cléster. Obrigado também, foi um prazer. E segue o programa. $50 pares de ingressos Cinemark serão distribuídos pela PUC Campinas. Para concorrer, basta enviar fotografias que respondam à pergunta: o que você irá fazer no próximo feriado do dia 30 de maio? As fotos podem ser enviadas para o e-mail portal@puccampinas.edu.br até o dia 26 com o nome completo, RG, curso e ano. O resultado será divulgado na manhã do dia 27, segunda-feira. Para mais informações, acesse o portal da universidade. Curso de especialização inédito na área de comunicação estratégica e de esportes é oferecido pela PUC Campinas. Com o objetivo de especializar diferentes profissionais, o curso pretende integrar as áreas de educação física, relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo. A duração é de 2 semestres, com previsão de início para agosto. O valor da inscrição é de R$ 35. Para mais informações, acesse o portal da PUC Campinas. Correspondentes internacionais, a reportagem sem fronteiras. Esse foi o tema da jornada de jornalismo da PUC Campinas, que ocorreu nos dias 7 e 8 de maio. Profissionais da área participaram do evento partilhando suas trajetórias e experiências, além de refletir sobre a importância da atuação do correspondente. A reportagem é de Mariana Maia, com a colaboração de Isabela Lino e Lucas de Lima. O correspondente da Record e blogueiro, Luiz Carlos Azenha, abriu a jornada no auditório Dom Gilberto, que contou com aproximadamente 100 alunos, fora professores de jornalismo. A aluna do 2º ano de jornalismo, Camila Araújo, contou suas expectativas para o evento. Eu acho que esse exercício é muito bom para a gente que está se formando, conhecer outros profissionais da área, outros exemplos, né, apresentando pontos bons e pontos ruins da profissão. Eu acho que é muito bom mesmo para nosso crescimento na universidade, entendeu? Eu acho que dá para a gente ter uma noção melhor do que é a prática do jornalismo mesmo. Beatriz Pulso, do 5º período do curso, ressaltou as suas expectativas, comentando sobre o palestrante do dia. Eu achei muito interessante eles terem trazido uma pessoa tão importante no jornalismo como o Azenha, que ele faz um jornalismo diferente do que a gente está acostumado a ver, que ele publica coisas diferentes do que são publicadas na mídia mesmo. Eu acho muito importante a gente ter noção disso, porque é o que o jornalismo precisa para o exercício da cidadania do jornalismo. E eu gostei muito da palestra dele. Como sempre, a jornada de jornalismo traz muitas informações para os estudantes de jornalismo. Ética profissional foi um dos assuntos abordados por Azenha. Dentre tantos outros, o profissional frisou muito sobre as condições debilitadas do correspondente nos dias de hoje. Sei que as empresas de jornalistas estão investindo bem menos na cobertura internacional, hoje, do que investiam antes. Porque elas conseguem, com uma fração do que elas gastavam antes, exibir as mesmas imagens. As agências hoje centralizam a cobertura, elas oferecem por uma fração do que você gastaria para mandar um repórter, vamos dizer, para Berlim, elas oferecem a mesma cobertura, elas oferecem imagens, oferecem informações instantâneas. Então as emissoras de TV e os jornais têm menos incentivo hoje, por causa dos custos, para mandar um correspondente fazer uma cobertura internacional. Então, o mercado para vocês diminuiu bastante. A correspondente da France Press, Natália Ramos Miranda, encerrou a jornada de jornalismo contando sua experiência como correspondente na América Latina. A reportagem é de Jéssica Nespoli, com a colaboração de Daniela Bessa e Rafaela Barbosa. Diferente dos outros palestrantes, a chilena Natália Ramos Miranda trabalha no Brasil como correspondente internacional pela agência de notícias France Press.
Acumulando experiência de trabalho no Chile e na Venezuela, ela contou como funcionam as agências noticiosas e como é lidar com os altos e baixos da profissão. A gente pode brincar que é super engraçado, glamuroso, cambiar-se de país, morar em países diferentes e tal. Mas esse trabalho é muito duro mesmo, não é fácil. No fim da palestra, Natália dedicou atenção especial para alguns alunos que ainda tinham dúvidas sobre a correspondência internacional. Ela compartilhou algumas dicas para ajudar quem deseja seguir a carreira de correspondente. E meu ex-professor, que era meu chefe, ele falou para mim, tem paciência, é um trabalho difícil, tem que aprender a ser claro, tem que aprender a escrever rápido, tem que aprender a pensar, a hierarquizar as informações. A jornada de jornalismo agradou aos alunos de comunicação. Eles tiveram a oportunidade de descobrir como é uma cobertura internacional e como funcionam as agências de notícias. Marina Zanak, estudante de jornalismo do 2º ano, conta as novidades que a jornada trouxe. São temas que normalmente não são abordados tanto na nossa grade curricular. A gente não tem uma matéria específica sobre correspondência internacional, sobre agências de notícias, então foram temas muito interessantes, trazendo muitas novidades, informações que normalmente a gente não tem aqui no curso. A jornada teve como objetivo trazer novas experiências na área de correspondência aos alunos de jornalismo, como explica a professora Ivete Cardoso Roldão. O objetivo da jornada é exatamente isso. Quando a gente faz anualmente a jornada de jornalismo, é trazer pessoas que conversem com os alunos sobre assuntos que não são o cotidiano da sala de aula. Confira no próximo bloco. Semana Missionária movimenta a região de Campinas. E ainda hoje, uma entrevista com o técnico da Ponte Preta, Guto Ferreira. Foca na Notícia volta em instantes. Na maioria das vezes, o principal motivo de irmos a um festival de música é apenas pela diversão. Desta vez, além da diversão, você terá um motivo maior: aproximar o ser humano da natureza. Oficinas, cinema, teatro, shows nacionais e internacionais, interatividade, tudo ligado à herança que deixaremos para as futuras gerações. Todos reunidos por uma causa, um movimento que veio para ficar. About Us, entretenimento a favor da sustentabilidade. Realização Mondo Entretenimento. Começaram hoje as inscrições para o vestibular de inverno da PUC Campinas. Para os interessados em cursos de administração ou direito, a taxa de inscrição é de R$ 107. Também para os cursos de tecnologia, com a taxa de R$ 153. A inscrição pode ser feita até o dia 24 de junho pelo site da PUC. 7 pessoas foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Foram indiciados 4 médicos responsáveis pela empresa RMC, uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem. Todos vão ser investigados no caso da morte de 3 pessoas durante uma ressonância magnética no Hospital Vera Cruz em janeiro deste ano. Nessa última sexta-feira, 18 de maio, o Comitê Nacional denominou o Dia contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Os campineiros foram às ruas como forma de conscientização contra essa prática. O número de casos de abuso sexual no Brasil está cada vez maior. Segundo os dados da Secretaria, o número de relatos de abuso sexual contra mulheres pelo serviço Ligue 180 passou de 320 em 2006 para 1.686 em 2012. Dados da BBC Brasil apontam que 2 mulheres por hora são atendidas pelo SUS depois de ter sofrido abuso. Sabendo desses dados, que envolvem desde criança até adultos, o dia 18 de maio é marcado por um evento de luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que acontece há 7 anos. E lembra do porquê desse dia e por que é tão importante continuar lutando. É de extrema importância um evento que toda a sociedade pode, pelo menos um dia no ano, ter a atenção voltada para isso.
Cristiane Aparecida Dourado, estudante da PUC Campinas, relata como se sente ao saber do perigo e não ter outra escolha na hora de ir para casa sozinha depois da aula. A PUC aqui, especialmente à noite, é muito complicado, porque é muito escuro e você não vê nenhum tipo de segurança passando por aí, entendeu? O máximo que tem são as guaritas da PUC, que são do lado de dentro, e por mais que de certa forma te deixe um pouco mais segura, você sabe que se acontecer qualquer coisa, eles provavelmente não vão sair para te ajudar. Eu tava voltando para casa à noite da aula, um rapaz, um moço, simplesmente abriu as calças, colocou o membro para fora e começou a mijar no meio da rua. Assim, sem nenhum tipo de respeito por mim que estava passando, nem por si mesma, porque ele estava se expondo em público. Eu realmente fiquei muito assustada, então eu preferi voltar para a PUC. Eu voltei para a PUC, eu só fui para minha casa depois, quando eu tive a certeza de que ele já não estava mais lá. A polícia militar tem o papel de orientar a vítima do estupro e ir até um lugar adequado onde ela irá tomar medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis. Ela também irá passar por um tratamento psicológico, como fala um dos policiais do posto de polícia de Campinas. A parte da PM é simplesmente conduzir ela para o local adequado. Dificilmente ela vai falar, eu fui estuprada. Alguns acabam falando, mas a maioria guarda para si. Quando a polícia militar descobre, primeira coisa, leva para o carinho, confirmou, é feito todo o procedimento médico lá, a gente registra a ocorrência número 2 aqui, e a partir das informações que ela passa, a gente faz um policiamento aí para tentar prender esse tipo de pessoas. Os policiais aconselham que as pessoas evitem andar sozinhas em lugares escuros e andar sempre em locais onde tenham um grande fluxo de pessoas. De Campinas, Letícia Xavier. Vamos agora acompanhar uma entrevista sobre a questão da maioridade penal com o advogado criminalista e mestre em Direito Arley da Costa. A entrevista é de Isabela Robaina. O que é a redução da maioridade penal? Bom, o legislador brasileiro, ele previu algumas circunstâncias, algumas hipóteses em que o indivíduo, muito embora tenha cometido um crime, ele não pode ser penalizado, não pode se impor a ele uma pena. A questão da maioridade penal é uma outra previsão do legislador brasileiro, no sentido de que todo aquele indivíduo que ainda não completou 18 anos, ele não pode responder pela prática de uma conduta ilícita nos termos do direito penal. Ele é um inimputável, né, pela idade, e é uma presunção, nós chamamos de direito absoluto, isso é indiscutível. O que ocorre hoje? A sociedade brasileira, ela discute a possibilidade de você reduzir essa idade, que hoje é de 18 anos, sob o argumento de que isso foi previsto em 1940, o mundo mudou muito desde então há essa demanda no sentido de reduzir a idade, né, penal, a idade que se pode impor a pena, para um patamar mais baixo, porque ela entende que uma grande parcela da sociedade, é bom que se diga, entende que isso serve de motivação para a prática de crime, né? Então, que o indivíduo, por exemplo, de 16 anos, ele sabe que o que vai fazer errado, faz assim mesmo, porque sabe que não vai ser colocado em um presídio, ele vai ter um tratamento, mas é um tratamento diferenciado. Certo. Essa é a solução para resolver o aumento do número de crimes envolvendo jovens no Brasil? Na minha opinião, não. Os problemas, eles são de outra ordem, eles são de ordem social, não é o direito penal que vai dar a solução, não é trancafiando o indivíduo numa cadeia que você vai diminuir o crime. Talvez isso traga à sociedade uma impressão de maior segurança, mas é uma impressão equivocada, e te explico por quê. O jovem hoje que delinque, ele está sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Há uma punição prevista para o caso dele, que é bem mais branda em termos de tempo de restrição de liberdade. Ela está limitada a um máximo de 3 anos, enquanto no crime de homicídio, isso pode chegar a 30 anos, uma pena para alguém que já tem mais de 18 anos, portanto está sujeito à lei penal comum. O cárcere hoje é uma universidade do crime. O jovem, ele entra no cárcere pela prática de um crime, às vezes brando, vamos citar um crime de furto, que é uma
um ataque à propriedade sem violência, ele vai sair de lá traficante, ele vai sair sequestrador, ele vai sair roubador. Eu penso que não devemos perder a oportunidade de tentar recuperar. Não tiro a razão da sociedade assustada, que vê na TV crimes bárbaros ocorrendo. Na sua opinião, então, a punição atual, que é sancionada pela Fundação Casa, é a mais correta para recuperar o jovem? Olha, talvez ela não seja a mais correta. Talvez fosse o caso de se discutir uma solução até intermediária. O governador Alckmin, ele propôs algo nesse sentido, mas é bom que se diga, a ideia não é dele. A ideia antiga é de um penalista, um doutrinador chamado Roberto César Bittencourt, um gaúcho, né, que ele diz, olha, nós poderíamos tentar criar, para determinados crimes que têm uma gravidade muito maior, um sistema intermediário, mas isso não foi criado ainda. Então, para mim, hoje, o melhor tratamento para o jovem é o ofertado pela Fundação Casa. Atualmente, do jeito que está, para mim, o que tem que ser feito é a manutenção da Fundação Casa, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. O senhor acredita que tem alguma vantagem, então, se reduzir a maioridade penal, ou somente desvantagens para a sociedade? Hoje, para a sociedade, só desvantagem. Que tipo de desvantagem? A falsa sensação de segurança. E é como você empurrar a sujeira para baixo do tapete. Um dia alguém vai erguer o tapete, essa sujeira vai sair, aquela poeira acumulada lá por alguns anos, ela vai ser mais lesiva à saúde do que ela era quando ela foi escondida. Nós não temos que esconder o problema, nós temos que enfrentar o problema. Campinas, Americana, Mogi-mirim, Indaiatuba e Mogi Guaçu receberão reforço na segurança da virada cultural. Essa medida foi adotada após conflitos em São Paulo que levaram a 2 mortos, um baleado e outro com suspeita de overdose. Ainda foram detidos pela Polícia Militar 33 adultos e 10 menores. Confira no próximo bloco a programação da virada do interior. Faltam 55 dias para a Semana Missionária, que antecede a Jornada Mundial da Juventude, a qual contará com a presença do Papa Francisco. A semana já está movimentando a região de Campinas. Confira na reportagem de Mariana Maia. Franceses, italianos, coreanos, venezuelanos são alguns dos 1.000 peregrinos inscritos para participarem do evento em Campinas. Com isso, jovens, famílias e as paróquias da região estão se organizando para acolher os peregrinos. Membro do Comitê da Juventude na Arquidiocese de Campinas, Mariana Inácio, explica o objetivo desses 4 dias que ocorrem entre 17 e 20 de julho. A Semana Missionária tem um objetivo cultural e religioso. Então, o objetivo é que os peregrinos estrangeiros conheçam as dioceses do país, os estados, a cultura do Brasil, né, em todas as suas regiões, e também para que nós, que estamos nos preparando para ir para a jornada, também possamos nos preparar espiritualmente para receber esses peregrinos e para viver a Jornada Mundial da Juventude. A jovem Larissa Lourenço está à frente do grupo da paróquia Santa Edviges, que se prepara para essa semana. Primeiramente, nós recebemos uma proposta de programação para a Semana Missionária da Arquidiocese de Campinas. Essa proposta a gente adequou para a realidade da nossa paróquia e, a partir disso, a gente começou a chamar jovens para se voluntariarem como missionários para ajudar nessa semana. Dos jovens que se inscreveram, a gente fez uma divisão de equipes, uma equipe de acolhida, equipe de espiritualidade, de alimentação, de transporte, uma equipe de eventos para preparar festa, acolhida, música. E essas equipes agora estão organizando os momentos que cada uma delas está responsável. A estudante Giovana Lima e sua família estão ansiosos para acolherem 2 estrangeiras em sua casa. Eu estou com uma expectativa muito positiva para a Semana Missionária, ainda mais porque eu vou receber 2 peregrinas na minha casa. Acho que vai ser muito legal esse intercâmbio cultural entre nós. Eu não sei ainda qual a nacionalidade delas e acho que será uma barreira que a gente vai enfrentar, vai ser a língua, caso elas não falem inglês. A comunicação pode ser difícil, mas eu e meus pais a gente está bem animado para isso. A Semana Missionária, na região, já tem seu encerramento estabelecido. Será uma missa com todas as paróquias da Arquidiocese de Campinas, na Festa da Uva em Valinhos. Na última reunião da Comissão Arquidiocesana, foi definida uma próxima reunião, para o dia 16 de junho, às 2 da tarde, na Casa Jesuíta. Mais informações pelo telefone 19 3794 4670.
Foca na Notícia volta em instantes. Bruno e Ornella são alunos da PUC Campinas e têm muitos sonhos para realizar. No momento, eles estão descobrindo um mundo novo, o da universidade, e já pensam até em fazer estágio. E você, qual é a sua história? Venha realizá-la na PUC Campinas. Vestibular 2010. Inscrições abertas, com desconto até 9 de outubro. PUC Campinas. Histórias reais. Conquistas de verdade. A Virada Cultural Paulista acontece nos dias 25 e 26 de maio. Em sua 7ª edição, o evento conta com as atrações nacionais e internacionais como Au Revoir Simone em Indaiatuba. Já em Campinas, o show do Emicida é o mais aguardado. Os de Mirim e Mogi de Guaçu realizarão um evento em conjunto, contando com as apresentações de Marcelo D2 e Thiago Petit, respectivamente. A programação completa você confere no site www.viradaculturalpaulista.sp.gov.br. Em julho, 100 universitários e professores vão fazer intercâmbio na China. Os selecionados de 22 universidades brasileiras vão estudar nas universidades de Pequim e Xangai. O programa Top China é uma iniciativa do Santander Universidades em parceria com a PUC Campinas, que promove intercâmbio entre Brasil e China. Esse ano, o programa aborda a sustentabilidade e a gestão de recursos naturais. Todos os anos, quando tem essas iniciativas, o banco envia para a gente a proposta com as vagas, né? A gente negocia os termos do acordo e aí depois disponibiliza para os alunos essa possibilidade de passar um tempinho na China. Os interessados em participar do programa passaram por um processo seletivo. Foi levado em conta as boas médias, a habilidade no inglês e o currículo para a classificação do estudante. No Top China, a gente tinha apenas 3 vagas. Então, algum parâmetro tem que ser usado para comparar os estudantes e ver quem, de fato, tem condições de ir. E por isso que a gente tem esses requisitos. Então, não dá para mandar um aluno para a China que não saiba falar inglês, porque o aluno lá ele vai ter que fazer apresentações em inglês, vai ter que se comunicar em inglês. Então, também não é interessante mandar um aluno que não tenha nada a ver com o curso, que não tenha uma pesquisa ou que não tenha interesse nenhum em meio ambiente, que vá só para passear. Daniele Pereira Montresor, estudante do 5º ano de Arquitetura e Urbanismo, foi uma das alunas classificadas para participar do programa e conta sua expectativa para conhecer a China. Eu tenho expectativa de conhecer melhor a cultura da China, que para mim é uma incógnita, é um país super rico, cheio de diferenças étnicas e eu espero agregar muito conhecimento, tanto profissionalmente como pessoalmente. O professor Rogério Bazzi acrescenta a importância dos alunos participarem de programas de intercâmbio para o enriquecimento profissional. Os alunos que vão para intercâmbios, eles voltam realmente com uma outra visão de mundo necessária para que ele se fortaleça mais quando tiver mais adulto no emprego que ele escolheu. Então isso é bastante significativo. O programa Top China vai acontecer do dia 4 ao dia 27 de julho e os alunos participantes vão ser acompanhados por um professor da PUC Campinas. O Shopping Parque Dom Pedro recebe a Feira do Livro Educação e Companhia com preços especiais, que chegam até 60% do valor normal. A feira tem como principal público infantil. Com produções diversificadas, as crianças encontram livros como sonoros, de pano, quebra-cabeças e fantoches. Possui também publicações pedagógicas voltadas para o público adulto. Com a entrada gratuita, a feira tem intenção de incentivar a leitura logo na infância. A feira estará até o dia 30 de julho na Ala das Pedras, funcionando de segunda a sexta das 10 da manhã até as 10 da noite e nos domingos e feriados do meio-dia às 8 da noite. O Teatro Castro Mendes foi palco da apresentação de Chorinho com clarinetas do quarteto Torcendo o Dedo.
A apresentação teve entrada gratuita e aconteceu na terça-feira, dia 21 de maio. O show é intitulado Na Trilha do Choro. A reportagem é de Lucas de Lima. O público é convidado a relembrar músicas brasileiras conhecidas. O espetáculo é uma produção da 3S Projetos, com recursos do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, que tem o intuito de incentivar a cultura. O grupo tem a finalidade de evidenciar a versatilidade e expressividade da clarineta, através de obras adaptadas para esse tipo de formação. O músico do quarteto Reinaldo dos Anjos foi o criador do espetáculo e conta as pretensões das apresentações. Nosso intuito é de manter sempre o quarteto ser bem eclético, porque a gente faz música erudita e música popular, isso sendo internacional. A gente faz jazz, tem até música da Venezuela, né? E logicamente o choro, música de raiz nossa, a gente tem sempre feito eles em nossas apresentações. Só que a ambientação aqui é diferente porque o projeto é só de choro. Então foi uma coisa diferenciada pra gente, que a gente também não tinha um repertório vasto de choro. Teve que fazer um trabalho de pesquisa, de arranjos mesmo. Então, esse projeto, na minha cabeça, ele já tem mais de um ano sendo preparado até ele realmente sair do papel. Então, entre fazer os arranjos, essas coisas assim, então acabou a gente tendo que fazer essa ambientação, né, para esse show. E a gente realmente quer perdurar isso pro resto das apresentações. Então sempre a gente tem música brasileira, na realidade, não só o choro. Cheios de estilo e bom humor, o quarteto inova e brinca com notas sem jamais perder o tom e nunca sair dos ritmos. Ele vai pelas melhores lances aqui, no Toca na Notícia. Campinas será sede da final do World Cup de vôlei de praia. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Voleibol. A final conta com a participação das 10 melhores seleções nas categorias feminino e masculino. Ao todo, 160 países de todos os continentes disputaram pelo título mundial. O campeonato, que conta com a presença de campeões continentais, mundiais e olímpicos, será a partir do dia 28 de maio e irá até o dia 2 de junho na Lagoa do Taquaral. O Santos informou em seu Twitter oficial que aceitou as propostas do Real Madrid e do Barcelona por Neymar. A decisão agora está nas mãos do jogador e de seu pai e empresário. Segundo o All Sports, Barcelona ofereceu 28 milhões de euros do Barcelona e 35 milhões do Real Madrid. Neymar Júnior e seu pai são esperados na Vila Belmiro para escolher qual proposta o atleta irá aceitar. A Ponte Preta, do técnico Guto Ferreira, espera fazer mais um bom campeonato brasileiro e se firmar na elite nacional. A reportagem de Matheus Bassi. Boa campanha no Campeonato Brasileiro. É isso que espera o torcedor pontepretano. O treinador da equipe, Guto Ferreira, ressaltou alguns pontos importantes de seu elenco para buscar uma boa colocação na competição nacional e fazer uma boa temporada. Já chegando jogadores novos para que a gente possa dar um período de adaptação e a partir da semana que vem, logicamente nós temos uma base, uma estrutura para que a gente possa pegar esses jogadores que estão chegando e aí ver onde cada um se encaixa na necessidade maior da equipe para poder ter um time forte para a estreia contra o São Paulo. Para o comandante, o entrosamento dos atletas que já jogam junto há um bom tempo, aliado ao espírito de raça do time, são os pontos fortes da Macaca para esse restante de ano. Eu acho que, primeiro de tudo, é o espírito do grupo, né? É um grupo corajoso, é um grupo guerreiro, é um grupo que não se intimida, né? Então esse é o primeiro grande passo, o caráter, a personalidade de quem está trabalhando com a camisa da Ponte. Isso é o que a torcida exige, isso é o que a direção exige, isso que a Ponte Preta, a nação Ponte Pretana exige. Guto Ferreira ainda citou que a infraestrutura da Ponte Preta pode ser primordial para a disputa de igual para igual com os grandes times no decorrer do Brasileirão. A Ponte tem que pegar o seu carro e adaptar o melhor possível para poder competir de igual para igual com esses grandes, né? Você pode não ter a máquina principal, mas você tem que fazer daquela máquina que você tem um motor potente e capacitado para buscar correr de igual para igual. No próximo domingo, a Ponte Preta inicia o Campeonato Brasileiro em casa, quando recebe a equipe de São Paulo. De Campinas, Matheus Bassi.
Após o fim dos campeonatos estaduais, o Campeonato Brasileiro toma a cena do futebol nacional. Vamos comentar? Para isso, chama ao estúdio nosso repórter e comentarista Matheus Bassi. Boa noite, Matheus. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal do estúdio. Nesse final de semana tem início o Campeonato Brasileiro, com algumas possíveis surpresas e outras nem tanto, mais uma vez são os chamados times grandes quem assumem o posto de favoritos ao título da competição. Corinthians, Atlético Mineiro e o atual campeão do torneio, Fluminense, são os que mais se destacam como os poderosos rumo ao caneco deste ano. São Paulo, Cruzeiro e Grêmio correm por fora. Já o Santos, do apagado Neymar em 2013, e o Botafogo, do holandês Seedorf, esperam surpreender. Criciúma, Atlético Paranaense, Goiás e Vitória, as 4 equipes que voltaram à elite nacional em 2012, esperam fazer um bom papel neste ano para não voltarem à Série B no ano que vem. Essas equipes vão querer fazer prevalecer o fator casa, tão utilizado no ano passado para seguirem na elite nacional em 2014. Um dos times grandes que não participará dessa edição após 10 anos é o Palmeiras. O time da capital paulista foi rebaixado no ano passado e teve de passar por uma reformulação em seu elenco e diretoria para a disputa da Série B. Junto com ele, caíram Figueirense, Atlético Goianiense e Sport. Os 4 são favoritos para o retorno à elite. Outro fato que deve influenciar nas colocações do Brasileirão são os objetivos das equipes. De início, tanto o Galo Mineiro quanto o Fluminense ainda voltam todas as suas atenções para a Taça Libertadores da América, competição na qual os outros 4 representantes nacionais deixaram nas últimas semanas. E esse desempenho do início do Brasileirão pode fazer total diferença lá no final do ano, uma vez que o título fica com quem somar mais pontos, não havendo o chamado mata-mata na reta final. O campeonato mantém seu longo formato de 38 rodadas e terá seu término apenas em dezembro. Até lá, poucos erros de arbitragem que geram muitas discussões todos os anos, além de muita emoção e expectativa, são esperadas pelos torcedores, que focam todas as suas atenções no maior campeonato do país, o 8º melhor do mundo segundo o ranking da FIFA. O Foca na Notícia termina aqui. Obrigada pela audiência. Tenham todos uma boa noite. Boa noite e até a próxima.